Bom dia, então, a todos e todas. Hoje a gente vai ter aqui nossa quarta e última conversa dentro do encontro de montagem. O evento organizado por mim, Andréa França, Márcia Antabi e a Patrícia Machado, e também com apoio da ADT. A gente está muito animada de ter aqui com a gente hoje a montadora Joana Collier. Joana tem 32 longa-metragens e 17 curtas no currículo. Foi professora de montagem da Escola Darcy Ribeiro durante 10 anos e deu aulas no curso de pós-graduação em documentário da Fundação Getúlio Vargas. Se dedica a um cinema de pesquisa de linguagem, com parcerias por todo o Brasil e, mais recentemente, na América Latina. Entre eles, Ia Janquet, Um Homem de Fenian, de Walter Salles, Justiça e Juízo, filmes de Maria Augusta Ramos, Paulina, de Santiago Mitre, que ganhou o melhor filme na Semana da Crítica em Cannes. Recebeu também o Kikito de melhor montagem longa brasileiro no Festival de Gramado, 2019, pelo filme Hebe, Estrela do Brasil. Também montou recentemente Pacarrete, longa que arrematou nesse mesmo ano 8 Kikitos, incluindo o melhor filme, direção e melhor atriz. Bom, Joana, super obrigada por ter aceito aqui participar dessa conversa. Acho que tem muitos alunos aí da matéria de montagem, né, do curso de cinema. Lembrando que Joana Collier também é ex-aluna do curso aqui do Departamento de Comunicação, que é muito bacana. A gente teve, acho que todas as nossas convidadas, coincidentemente, porque não foi pensado, mas todas elas foram alunas de alguma forma do Departamento de Comunicação, que foi muito bacana. Bom, Joana, então acho que a gente pode começar com você falando um pouco dessa seleção de filmes que você fez, né, para exibir e discutir hoje aqui no nosso encontro e articulando, né, com essa noção que é muito interessante que você traz de fendas narrativas, né? Então é isso, assim, obrigada e passo a palavra então para você. Obrigada, André, Márcia, Patrícia, pelo convite. Realmente faz 20 anos que eu me formei na PUC, então é muito simbólico estar nesse encontro, agradeço. E o que me fez selecionar esses trechos foi pensar realmente em retrospectiva, porque o Fendas surgiu recentemente. Eu fui me dando conta que tinha uma inquietação minha em relação ao corte que trabalhava conceitos que eu chamei um conceito que eu chamei de Fendas, né? Então eu fui atrás desses trechos e eu cheguei no Juízo, por exemplo, que foi um filme que é extremamente trabalhado para ter um corte invisível, para o tempo real fazer com que o público não perceba nem que tem, né, dois tipos de materiais bem distintos em jogo, né, que um é a situação e o outro é o não ator, né, que está repetindo um texto que foi dado pelo jovem infrator, né? Fosse causado, eu não vinha pra cá essa porra. Ia trabalhar, não ia roubar. Ligou, pai? Se eu voltar essa porra aqui, eu fico dando pra vocês. Esse covardia aqui dentro é mole. Tem que ir lá fora. Porra, mexeu o cara. Quem nem saber de história, não, mano. Quem nem saber de história. Com você, não. Acabou. Quero falar pra porra nenhuma, não. Se eu voltar essa porra aqui, eu vou abrir essa merda e falar pra vocês. Então, foi um filme muito trabalhoso, que levou um ano de montagem para a gente justamente achar o tom desses cortes, né? Como é que a gente ia fazer com que o espectador fosse capturado para aquela sala de audiência, né? Quer dizer que você fugiu do Padre Severino. E agora te grampearam na rua. Eu estava trabalhando, senhora, de engraxate. Pois é. Mas aí eu pensando no filme, olhando, falei, nossa, mas ali já tem fendas. Ali já tem momentos que eu propus quebrar o controle, quebrar a diegese dessa estrutura, né? Então, selecionei 2 trechos que trabalham justamente quando está tudo organizado, toda a linguagem está definida e você faz uma pequena quebra, que essa quebra, ela sublinha as escolhas que você fez anterior, ela cria questionamentos em relação a essas escolhas, ela faz você entrar em outra camada, né? Então, Fendas é isso. É bem interessante porque o agente não estava brigando com os detentos, né? Com os infratores, ele estava brigando com a equipe do filme. Se eu abrir essa porra aqui de novo, o bagulho vai ficar doido pra vocês, hein?
Você pode esculachar, vou esculachar geral, hein? A porrada vai comer pra valer. Quem tem peito pra fazer, tem peito pra segurar essa porra. E aí a câmera tava ligada. Ai, que ótimo. E a Guta falou. E aí, quando eu assisti o material, eu falei, Guta, vamos usar, porque é maravilhoso isso. Ele mostrou, porque tudo muito ali, né, controlado dentro daquele esquema, e de repente os meninos que estavam atuando estavam numa cela que ficou vazia para eles ocuparem, do lado de uma facção inimiga dos não atores, dos meninos do filme. E aí um deles começou a mostrar a bunda e começou a falar a palavra de ordem e começou a confusão, porque muitos ou já tinham sido alguns tinham sido presos, outros tinham participado do tráfico, tinha um que era super gerente do tráfico. Então eles começam a falar a palavra de ordem e o agente começa a ficar puto, porque está começando a incendiar a cela ao lado, né? E aí ele vai e começa a gritar com os atores, né? E aí é um momento realmente que ali estava tudo muito, né? Tipo, você sentia, mas estava tudo muito pacífico. E ele ali, você quer que eu toque a real? E aí começou a gritar com os caras, como ele certamente faz, né? No dia a dia, né? Então, isso, para mim, é uma coisa muito interessante, é uma fenda, né? Porque ali a ficção com o documental, tudo fica misturado, né? Ele passa a olhar esses meninos como infratores, tratar. Então, alguma coisa se quebra e o protocolo muda, né? Então, eu acho isso uma situação muito pequena, mas quando eu vi, eu falei, nossa, Guta, é incrível, é um material especial. Quer dizer, Joana, na verdade, a câmera, vamos dizer, entre aspas, não deveria estar ligada ali registrando aquilo, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo tá, e aí você incorpora aquilo para dentro do filme, só que na leitura do espectador, aquilo é a historinha ali que está sendo contada do guarda penitenciário, né, dando bronca ali, né, nos meninos infratores, quando na verdade tem essa ambiguidade. Mas na verdade a gente só sabe, né, se alguém conta, porque, né, o filme não poderia ter um making off, né? Seria fantástico, né? Com essas imagens. Quando a Guta estava filmando, ela já sacou isso, né? Imagino que sim, porque é muito precioso. E ou você que falou, não, vamos utilizar isso para incorporar na narrativa. Isso, como tinha muito pouco, porque a câmera desligou muito rápido. Assim, ele ficou um pouquinho, mas não foi uma coisa constrangedora, não foi uma coisa assim, a Guta não pensou, vamos usar isso, né? Era um plano que estava meio, né? Ele era um plano meio, né? Fora de controle, digamos assim, né? E aí eu me lembro que esse plano foi um plano que eu frisei, falei, não, vamos incorporar, tem como incorporar, a gente usa off na cara dos meninos, já entra, vamos... né? Eu certamente, quem estava filmando percebeu que tinha alguma coisa, mas não teve tempo de racionalizar o suficiente para dizer isso é uma situação fílmica, né? E vamos ficar nela porque é uma situação fílmica, porque é muito tenso. A própria Guta falava desde o Justiça, né? Tinha todo um protocolo de atuação muito tenso lá dentro. A Guta chegava muito tensa. Então, assim, você vê o circo pegar fogo e o cara gritando com seus atores e, sabe, é tenso o negócio, né? Então, assim, aí eu acho que na montagem a gente, caramba, isso é um rasgo de que o cara tá mostrando realmente a cara, sabe, assim, é o que é, entendeu? Porque antes de tu trabalhar, tu devia. Então, o que você devia, você tinha que pagar. Isso. Só que você não pagou. Fugiu, ralou e não pagou. Resultado é esse que tá aqui agora. Nunca mais fechando errado, né? Depois desse ato infracional. Não, porque eu tava trabalhando de engraxate, não tinha como roubar, porque... Você tava pagando um roubo no Padre Severino. Até a pretensão não é isso? de ressocializar Você tava pagando um roubo lá no Padre Severino. Então, o que eu não concordo é você simplesmente fugir, tchau, abraço e... Eu acho que isso não tá certo. Excelência, até a pretensão de ressocializar adolescente já se exauriu. Tá entendendo isso aqui? Essa é a última sequência e ela quebra também toda a construção que a gente fez no juízo, porque você ouve a voz do jovem infrator e você vê o rosto mesmo de perfil desse infrator, né? E aí, o que aconteceu? A gente descobriu que ele tinha 18 anos. Então, só que a gente descobriu depois da filmagem, porque qual foi eu comecei no primeiro dia de filmagem da Guta, então qual era o processo? Ela fez, não sei, acho que 50 audiências,
ela trouxe para a ilha. Eu fiz uma pré-montagem dessas 50 audiências. Dessas 50, a gente escolheu 10 personagens que interessavam. E aí a Alice Lanari foi atrás de lugares para fazer dinâmicas com jovens que pudessem ter a gestalt, né, desses meninos e meninas para poder fazer o frontal. Então, foram 3 etapas de montagem. A primeira, entender como é que era a dinâmica de montagem, né, dessa audiência, o que ficaria. Então, uma audiência dura 1 hora, ela passava a ter 5 minutos, 10 minutos, 8 minutos, né? Então, como é que reduzia, qual era realmente o interessante da audiência. A partir disso, entender quem vai ficar, quem é interessante para ficar, e nessa decisão partir para escolher esses meninos, né? Então, e aí tinha 2 tiveram um impasse. O primeiro, Micaela, me esqueci o nome dela, que a audiência era muito boa, mas as costas dela eram muito difícil de achar alguém que fosse um raccord perfeito, que pudesse interpretar, né, assim, que desse para falsear. E a Guta encontrou uma menina excelente, só que ela era totalmente diferente, ela era mignon, não tinha nada a ver com a verdadeira. Então, foi a primeira decisão da gente falar, não, vamos ficar com essa audiência, porque é a menina que não quer voltar para casa. A mãe chora, se descabela e ela diz que quer voltar para o Santos Dumont. E era uma situação assim inusitada. Então, a gente falou, não, vamos tirar todos os gerais e todos os de costas e vamos fazer só o promotor, a juíza e o defensor e o frontal da menina, né, que estava atuando a parte dela. Então, a gente elimina toda uma decupagem, que é uma decupagem justamente que é o conceito do juízo de fazer com que os meninos falassem a fala de outro, que na verdade né, eles estão ali também interpretando um pouco da vida deles ou com situações que poderiam ter acontecido com eles ou que aconteceram com gente que eles conhecem, né? E ali é realmente só a menina, só a atriz. E a mãe da verdadeira é aquela mãe mesmo, né? Só ela, só que não tem as costas da verdadeira, né? E outra situação que vai ao contrário é o menino que é o último, que ele está com 18 anos, ele fugiu no dia que ele ia ser liberado, e aí a gente achava que aquilo era tipo um signo símbolo, tinha que fechar o filme, porque eles nem explicam o que é uma LA. O menino vai numa audiência, são várias audiências que cada caso exige, e em uma dessas audiências, alguém tem um cuidado de explicar que ele ia ser liberado naquele dia, que, sabe? Então, o menino tem uma fuga em massa e ele foge 2 vezes no mesmo buraco, que ao invés de tampar, eles botam um guarda. Então, é uma representação do que é a justiça, a maneira como ela fala é muito assustador com os meninos e ao mesmo tempo ela se faz, né, usa os jargões e tudo. Você não podia ter fugido, você já ia sair em liberdade. Doutor, mas eu não sabia o que era. Doutor, bom, tá ok. Mas se você não tivesse fugido, tava tudo resolvido naquela época, rapaz. Tá vendo só? Tu tá perdido no tempo e no espaço, malandro. Tu abre teu olho, que agora tu vai cair numa vara criminal, que é a besteira que tu faz. E não fica arrumando filho com 20 anos, não. Sendo engraxado, tendo nem profissão. Não vem com esse negócio de arrumar filho, não. Não, mas, senhora, ganha bem, porque o que acontece? Ganha bem o quê? Engraxate? Senhora, porque dá pra tirar 30 reais por dia, por mês, dá quanto? Guarda. Não, tu não vai voltar mais pra cá. Tu vai em vara criminal, tá? Eu tô vendo que de din-din de fazer conta, tu entende. Sacou? Então vai. Com relação a essa cena que a gente acabou de ver, né? Desse menino que eu não sabia que por ele já ter 18 anos, ele é o único dos personagens que aparece, né? O rosto de perfil. Por que não tem o contraplano dele de frente, já que tem isso nos outros? Justamente porque o que era a decupagem que a Guta fazia? Ela tinha 2 câmeras, uma usava o plano geral e a outra saía costurando. Eu não sei se eram. Não, acho que eram 3 câmeras. Isso. Eram três, me lembro disso. Então era uma geral, uma que ficava costurando entre promotor e defensor e a outra na juíza. Eu acho que é isso. E a 4ª câmera era
feita meses depois que eu tinha montado as audiências, que a gente tinha feito toda essa coisa junta, decidido qual era o texto, os meninos decoravam o texto e faziam o frontal. Então, quando se soube que o menino tinha 18 anos, já estava num lugar do processo muito avançado. Então, se filmou ele como se filmou todos os outros. Então, o que eu acho que é interessante, que é uma fenda do filme, é isso. Ele está ali, você vendo essas sequências, você entende um pouco como é que foi o processo, né? A primeira etapa de montagem dessas audiências foi assim. Foi as costas decupadas e depois a gente entendeu onde é que iam entrar os frontais, como é que a gente ia... Então, a Guta ficava no lugar da juíza e repetia o texto da juíza para que os atores olhassem para ela, e a Guta sabia a entonação perfeita da juíza. Então, ouvimos, eu falei, nossa, não dá nem para saber quem é quem ali, porque ela interpretava assim, no timing, porque a dificuldade era você conseguir fazer com que os atores tivessem mesmo andamento do que a audiência tem, né? Então, ela ia falando igual a juíza para tentar provocar esse andamento parecido, porque tipo, tinha uns que ficavam super ansiosos, né, os verdadeiros, e aí os meninos, né, que estavam atuando num outro andamento, meio mole. Aí a Guta, vamos, sabe, assim, tipo, tentando né, tipo, pressionar para eles poderem entrar. Então, é uma montagem muito difícil, porque é uma tentativa de... Tinha muito assim, os jovens falavam ao mesmo tempo da juíza, então isso não era possível usar. Então, né, tinha todo um trabalho de tentar fazer o raccord ser totalmente invisível, né? Ser realmente um raccord perfeito. E isso dá... o Eduardo Escorel tem uma participação muito importante, porque ele olhou o primeiro corte, a gente tinha muita coisa ficcionalizada, e ele falou, melhor são as audiências, não tenho medo de ficar nas audiências, de trabalhar esse olhar mesmo, né, de um olhar imerso naquela sala, né? Então, não é porque uma falou que você coloca a imagem nela, mesmo que você tenha. Você tem 4 câmeras, né? Então, não vai nela. O off é importante você entender que o olhar humano, ele passeia. Então, sabe, se eu estou olhando uma pessoa falar e a outra começa, eu demoro para chegar até ela. Então, né? Então ele falou várias coisas no primeiro corte que foram geniais e que realmente afinaram essa busca que a gente estava tendo. E aí, essa última sequência, eu acho que ela é esse corte do estudo. Você vê, né, o verdadeiro, você ouve a voz desse verdadeiro, né? Então... É uma cena que eu acho assim, que, no certo sentido, até um pouco diferente agora, vendo você falar e tudo, porque você ainda tem a voz lateral do defensor público, né? Então você fica um pouquinho essa voz que está entrando pela lateral, que não é a voz... É uma cena que, de fato, ela abre para outras ressonâncias, diferente das outras, onde é muito focado, né, na juíza e no réu. Essa tem umas vozes que entram pelo plano que você fica meio confuso. É interessante pensar também nessa construção do áudio aí, né? Como ele acaba dando uma perturbada. Exatamente. E aí rompe, né, nesse sentido como fenda, né, ele quebra todo um andamento que a montagem, né, vai criando com o espectador, e ali é um momento de instabilidade, né? E eu acredito nisso na montagem. Eu acho que isso faz com que o filme ganhe outras camadas, que ele leve você a abrir outras portas. Então, assim, pensar no Fendas é pensar que desde o início, intuitivamente, isso está marcado nos trabalhos que eu faço, que eu monto. Como que você, como espectador, fica completamente desestabilizado com a voz dessa juíza, né? Primeiro, eles estão discutindo o caso na frente no caso do infrator, né? Eles estão discutindo esse caso. Então, assim, a gente mesmo, quer dizer, o espectador, né, me colocando no lugar de espectador, ele fica completamente confuso. Gente, o que é isso? O que está acontecendo, né? Que justamente os responsáveis... E aí essa juíza, a postura dela, como é que ela resolve dar uma lição de moral, né? Você está muito novo para ter filho, engraxate não é bom, enfim. Então, assim, não só como espectador, mas também se coloca, você consegue, quer dizer, a montagem consegue fazer o espectador se colocar no lugar dessa pessoa, desse ser humano, né? Que é esse menino. Então, eu achei sensacional essa, vamos dizer, essa tomada, né? Essa escolha
no caso. Você falou, nem imaginava que tinham 50 audiências, né? Quer dizer... Isso que você falou, Márcia, é muito interessante, porque talvez seja a sequência em que você sincroniza mais com o réu. Porque nas outras, você é um espectador na sala, né? Então, o olhar, tudo, você é alguém que está ali como testemunha. E nessa sequência, você falou muito bem, é uma sequência que é uma tentativa de se aproximar dessa experiência do não saber, do não entender, de estar num universo que é feito para você não se apropriar dele, né? Para você não saber dos seus direitos, das suas, né? Dos seus recursos, né? E é realmente uma sequência que sincroniza com ele, né? Com o réu, e termina com ele, termina com essa sequência. Então, eu acho importante, acho uma quebra importante, né? Não tem no filme, a não ser no final, que são planos externos com o que aconteceu com a vida de cada um, nenhuma possibilidade de você escapar daquele lugar. Então, é um filme que realmente é claustrofóbico, é um filme que é de interna, assim, você não tem como sair daquele ambiente. Então, você fica um pouco na posição desses meninos, assim, que só passam a vida dentro de uma cela ou então dentro de uma sala de audiência, né? De uma certa forma, essas fendas, me parece, né? E quando você vai buscar esses materiais que estão fora do roteiro, né, inicial, ou a reinvenção do que estava previsto, é um cruzamento entre a fabulação, o que a gente entende por fabulação real, que é super interessante, porque acaba que os momentos que escapam, os momentos... tem esse atestado do real e ajudam a dar ao filme, né? Esse atestado do real. Então, é uma liberdade até da montagem, né? Que abre espaço para que o real emerja com mais força, embora esse real seja, muitas vezes, a própria fabulação. Assim. Esses cruzamentos, essas fronteiras ficam mais tênues e, portanto, mais interessantes, né? E é um risco na montagem, me parece, né? É um risco que você tem que tomar, né? E aí, o que eu chamo de desejo fílmico é isso, é quando existe né, toda a equipe, né? A gente tem essa mania de achar que o diretor é o grande sabe-tudo do filme, mas todo mundo que está integrando a equipe está ali na tensão, colocando suas experiências, extracampos emocionais, referências cinematográficas, sei lá, todas ali junto, né? Então, essas tensões vão dando conta desse desejo fílmico. E quando eu começo a montar, né, digamos, o Ricardo Miranda, que era um grande mestre, para mim, ele falava do signo-símbolo, que o Glauber Rocha falava, né? Ele procurava, antes de começar a montar, essa imagem que contivesse o todo nela, né? Assim, que imagem tem o andamento, tem o conceito que eu quero dar para o filme. E eu, quando começo a montar, eu procuro entender e me conectar com o desejo fílmico. Onde é que eu entendo que esse denominador comum está no filme, né? Onde é que é essa pulsão que vai para além do diretor, vai para além do fotógrafo, vai para além, né? E de repente se apresenta como a vida, né? A vida independente desse filme. E como é que fica a negociação quando o diretor é mais controlador, justamente, né? Porque o que você está pedindo é o que escapou, né? Você está solicitando o que escapa justamente do controle total do diretor. Como costuma ser as negociações nesse jogo, assim? Eu acho que ao longo da minha carreira, o meu perfil de atuação na montagem foi agregando diretores que tivessem esse desapego. E o que eu acho é que acaba sendo uma surpresa também muito de interpretação dessa. Assim, o diretor, a primeiro momento, ele se fecha, né, quando ele vê, às vezes, o primeiro corte, porque eu peço para ter o primeiro corte sozinho, para eu trabalhar o filme sozinho. E aí ele entrar no segundo corte e tudo. Então, essa relação com o primeiro corte, às vezes, é muito assustadora para eles, né? Mas é um assustador que é muito, muito interessante também, porque coisas que eles não imaginavam aparecem e aí eles têm que lidar com isso. Né? E aí a contribuição deles é a partir já dessa surpresa, dessa interpretação que estava no ponto cego, talvez, deles. Né? É desse lugar mesmo de poder
fazer com que o filme tenha uma vida, que esse desejo fílmico apareça para além do diretor, para além do montador. Tem um texto que eu escrevi que eu disse que o melhor do filme é quando nem montador nem diretor controlam mais. Você coloca a sequência que você até gosta, queria que ela ficasse, e ela se coloca fora. Ela, não faço parte, eu não vou entrar, esse plano não vai entrar, né? É porque alguma coisa já se definiu ali do filme, né? Quanto tempo, desde que você começou a receber esse material, incluindo essas 50 sessões, né, audiências, quanto tempo você lembra, quanto tempo você levou esse filme levou na ilha de edição? Então, esse filme levou 1 ano. Foi muito trabalhoso e foi um filme realmente feito com a Guta. A gente fez junto, discutindo e dizendo essa fala entra, essa fala não entra. Foi muito... hoje em dia, a minha relação com os diretores é muito diferente, né? Mas há 13 anos atrás, 13 anos atrás era... Né, eu ainda estava... Eu peguei Juízo, que era um filme super complicado, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos de idade e com esse desafio. Então a gente discutia muito e foi assim, eu acho que um filme de processo muito duro. Eu me lembro assim no final do filme, porque a Guta ela foi filmar e eu já estava montando, então ela não teve o tempo dela se limpar dessa energia, da tensão desses lugares, desses espaços. Então foi muito em cima e a gente as histórias dos meninos são muito barra pesadas. Então a gente foi um ano difícil. O Juízo foi quebrar pedra, né? De chegar, o que fica, essa audiência por 1 hora, eu diminuía para 20 minutos, aí depois a gente diminuía para mais 10, e aí decidia, e eu tinha que andar muito rápida na primeira montagem para definir quais eram as audiências que iam ficar. Então eu tinha que ir num ritmo muito, muito grande. O meu contato com a Guta foi definidor também, né? Porque eu entendi o quanto tinha de ficcional mesmo no cinema, independente de ser documentário, ficção, e o quanto tinha de documentário, e eu acho que eu carrego para o resto da minha carreira essa experiência, sem dúvida. Olha, deixa eu falar, gastou, você tentou, não deu certo, vamos para outro caminho, mas para agora enquanto é tempo, depois não tem mais jeito, entendeu? É isso que eu acho. Pode, de repente, pintar coisa, porque eu já vi que, inclusive, não pode tratar muito bem. Tem que chegar e cutucar se quiser sair uma coisa daqui. Mas também eu não estou afim de cutucar, sabe? Agora, eu não gosto das pessoas em geral, ou não me interessam. Me pergunto se também não é meu problema, se eu estou com raiva de todo mundo, que não for favelado ou pobre. Isso, eu acho que... Isso eu acho muito importante. Mas eu reconheço que eu vejo as pessoas e... não é que eu não gosto com pessoas, não é pessoas humanas, pessoas de cinema, personagens, eu tenho que gostar, sabe? Nenhuma pessoa que eu gosto, que eu filme, eu quero viver a vida toda com ninguém. Eu quero 1 hora com uma pessoa, eu não quero a vida inteira, porque é mentira que eu tenho que gostar das pessoas. Agora aqui, essa hora já é difícil. Além de que aqui chega, você invade a casa, tem todo um troço mais desagradável, que entra na casa, dá licença. Favela não, favela se chega e essa coisa maravilhosa, muda tudo então eu não sei o que fazer. Para o filme, faço o quê? Ó, tchau, muito obrigado. Não, Beth, obrigado. Preciso falar com você. Eu acho primeiro o seguinte... Eu até preciso fazer o filme, ou esse filme, ou filme agora, para viver. Tem até essa coisa trágica que é isso. Tentar fazer o filme significa viver. A fenda, né? Tem várias fendas, primeiro que é o corte elíptico o tempo todo, né? De você, coisas que estão tiradas fora, né? E potencializa o tempo. Você não sabe se essa conversa durou... um dia inteiro, 1 hora, né? Você não sabe quanto tempo, né, esses cortes elípticos dão essa sensação de não entender quanto tempo aquela angústia girou. E como o filme está muito tempo dentro daquele apartamento, quando aparece aquele black e a rua, desestabiliza você, porque você fala, não, para onde ele foi, onde é que ele está, né? E ele está no meio do cruzamento e ele está, né? Você vê os carros passando e ele está no meio fio, né? Ele está numa calçada entre, né? Então, esse teste de câmera eu achei que tinha a ver, porque mudava muito o tom. Eu queria alguma coisa que rompesse esse momento, que ele ainda está muito frágil, depois ele está levantado já, querendo... Né? Porque o Coutinho era muito assim, né? Ele precisava...
ele era muito passional, então as prisões que ele chamava, né? Ele precisava de coisas que fizessem ele se movimentar, né? As coisas dele eram angustiadas mesmo, né? Então, eu acho que é um filme que é muito generoso da parte dele, porque eu comecei, né, com ele e tudo, e quando ele viu o corte do documentário, ele viu algumas versões, e aí a equipe ficou se perguntando a mostra, porque é o Coutinho muito exposto, né? E ele falou, não, mas não é assim, o processo não foi assim. E o Edifício Master é um dos filmes mais geniais, né, do cinema brasileiro, e surge desse lugar, né, desse lugar de desestabilização absoluta do personagem, né? Agora é um desafio, porque eu acho que não tem personagem, eu tenho que fazer filme em cima de personagem, num prédio que não tem a menor graça em si. Vou filmar corredor e quadro na parede. Vale a pena arriscar e ver o que dá? Eu acho que é improvável. O desafio pode ser esse. Primeiro, de você não recuar. Tem sempre um troço moral nesse troço. Você vai e não recua, né? Né? A gente ri, né, assim, dessa ansiedade dele, mas na verdade é uma tortura, né, que ali ele, enquanto autor, tá vivendo. Mas eu acho interessante quando ele fala, né, da relação de filmar personagens medíocres, porque se a gente pensa, né, na obra do Coutinho, são sempre personagens, né, que sabem falar muito bem de si, né, que tem uma articulação, que tem humor, enfim. E ele se apaixona, pelo menos naquele momento, como ele diz muito bem, né, não quero viver uma vida com meus personagens, uma hora tá bom. Né? Então, assim, no caso desse Edifício Master, é justamente a crise dele, né? Porque são personagens com os quais ele não compartilha nada, ele acha os personagens medíocres e, ao mesmo tempo, ele diz, o meu medo é fazer um filme medíocre, isso que não pode. Então, esse é o grande dilema de um diretor que sempre apostou nos personagens, na empatia dessa relação, né? Que é do diretor com os personagens, mas óbvio que também do espectador, que aí entra a montagem também, né? Como você vai fazer que esse material, que a princípio pode ser não interessante, torne-se interessante para o espectador, já que para o diretor não necessariamente não é, né? Então acho que isso é bacana, né? Pensar no papel da montagem aí. E também eu acho que ele vai dando o passo a passo desse momento que o Coutinho se apaixona também. Esses fragmentos do Coutinho no filme vão te dando um pouco a trajetória que ele fazia em cada filme. Cada filme era um fracasso total. Ele nunca chegava, não, achei. Não é verdade. Todo filme ele se coloca, Babilônia também, todos os filmes, o fim e o princípio, ele voltou, ele teve vários problemas, voltou. Então, era um filme que não ia ter roteiro. Então, nesse Apartamento 608, a câmera é toda mal, né? A câmera, né, não é de um fotógrafo, é de uma produtora que passa para o pesquisador, né? A câmera é toda meio, né, sem... E, ao mesmo tempo, tá muito próximo do Coutinho. Não era possível chegar tão próximo. E o início do filme é a câmera do Jacques Cherish do Edifício Master perguntando, Coutinho, você já morou aqui, né? Isso, aquilo. E aí ele fala, mas eu não... E ele fala, não, desliga. Então, eu botei como primeira sequência do filme, porque tentar fazer um filme sobre Coutinho de entrevista é você se ferrar. Porque ele é o mestre da entrevista. Ele vai jantar você em 2 segundos e vai desviar do que ele quiser. Então, a única maneira de fazer um filme sobre Coutinho na época, que por isso que eu me apaixonei pelo Apartamento 608, que era observar. Está ali como uma câmera que é uma câmera qualquer, que está ali como um registro que não, né, que tipo não é nada, né? E aí ela consegue capturar, ela trinca o Coutinho. Eu acho que esse filme, de uma certa maneira, trinca ele. E ele vê os primeiros cortes, assume o filme para ele e... Mas talvez você possa encontrar uma solução aqui. É aquela coisa de dizer, fazer um filme sobre mediocridade pode ser interessante. Agora, você não pode fazer um filme medíocre sobre mediocridade. Não é mediocridade, relação medíocre, não é exatamente sobre esse não conflito, essa coisa e tal, sabe? Tô aqui também, tem uma depressão hormonal, não sei o que, a outra bem fala assim, não, porque... Verdade que ninguém perguntou ainda da vida, mas eu temo, isso é concepção de vida, que até falei com vocês, já que a vida, aquele lero-lero, falar de visão de mundo, aí de repente começar a coisa sobre o Brasil, racismo muito forte, mas tem pessoa que não vai sair, que eles vão
Não gosto de preto, mas também não tenho nada contra, sabe? Não gosto do universal, mas sabe que vai ser um troço todo camuflado, né? O quanto é frágil o lugar do autor, independente se é o diretor, o fotógrafo. Eu acho que todo profissional de cinema que pensa a linguagem, que se coloca em instabilidade para criar uma peça, que é sempre uma peça do zero, né? Toda a montagem, quando eu vou fazer um filme, eu tenho meu repertório de 32 filmes, eu tenho 20 anos de carreira, mas eu tenho que me sentir frágil. Se eu não me sentir frágil, eu vou potente demais, com certezas, e não vou ouvir o filme, não vou me abrir para esse desejo fílmico, né? Então, acho que o que o Coutinho ensina para a gente é que cada um vive, né? Ele vivia num grau de instabilidade, né? Que também eu não gostei, assim, né? É um turbilhão, né? Deve ser muito doloroso. Mas ele mostra isso, né? Que a autoria, a busca autoral né? Tem esse lugar mesmo. Ele verbaliza isso, né? Porque ele diz que tentar fazer um filme é sobreviver. Né? Então ele fala o tempo inteiro sobre essa vida e essa morte, né? Que no caso dele acabou tragicamente. Mas ele e também você, como no papel da montadora, né? Como que você se conecta com esse material, né? Esse processo de conexão, ele não é imediato, eu imagino, né? Com o material. Então, assim, o material ele te desafia o tempo inteiro, né? Como é que eu vou montar? O que vem antes? O que vem depois? O que fica? O que sai? Quer dizer, esse processo é um processo também doloroso, né, para o montador. E também a coisa do... porque, assim, hoje em dia, eu acho que com a minha experiência, eu consigo acionar o desejo fílmico muito mais rápido, mais rapidamente. Mas você sentir no corpo o desejo fílmico não é necessariamente já saber como resolver ele em termos cinematográficos, né? Então, assim, o Ricardo Miranda, eu tive 3 pessoas que me deram a mão, 4, digamos. O primeiro foi o Coutinho, né? A Jordana me deu metodologia e tudo, mas o Coutinho fez consultoria dos primeiros documentários que eu montei. Então, ele assistia e ia criticando, né? Ele tinha uma coisa muito carinhosa, porque eu era assistente da Jordana, né? Que eu tinha mas quando eu virei montadora, eu ainda era aquela garota, né? da PUC, que saía da PUC para fazer estágio com ele, e, né? E aí teve ele, aí chegou o Eduardo Escorel, e aí que também deu outra camada de pensamento, como articular. O Coutinho é a questão de como você se conectar com os personagens, como é se conectar com, né, a vibração, essa dimensão do passional. E o Escorel é muito mental, ele é muito, sabe, as coisas dele são muito mentais, assim, muito articuladas. Então, no juízo, ele dizia: Joana, o menino levantou da cadeira, você deixou 1 segundo, e esse outro menino levantou, você deixou 4 segundos. O que você está querendo dizer com esses 3 segundos a mais? Por que você não cortou antes? Isso é um conceito ou você deixou passar? Ô, Joana, você sabe, ele era muito, muito... sabe, ele ia no corte, assim, me exigia uma explicação conceitual para cada corte que eu dava. Então, o Escorel me instigou a isso. E aí chega o Ricardo Miranda, que era um montador totalmente diferente desses dois. Coutinho era um grande montador também, né? Diretor, mas também um grande pensador da montagem. E ele fala: não, o filme tem que pulsar. Trabalha, uma caixinha de tesouros, trabalha ele numa costura que seja uma costura privada e pública. O Gezanque fala muito no filme dele sobre essa questão de que o cinema é público, mas também ele incorpora vários segredos, e o cinema dele precisa ter esses segredos, né? O filme dele o tempo todo tem pequenos recados, e o Ricardo Miranda trabalhava a montagem como pequenas mensagens, imagem carta para fulano, né? Ninguém sabia, mas o fulano, quando assistisse, ia saber que era dele. Então, o Ricardo fez com que eu vivesse a montagem no corpo. Então, hoje em dia, eu sinto muito a montagem no meu corpo, eu reajo a esse.
o Rosenberg. Então, cada etapa minha de aprendizado com essas pessoas foi acionando em mim a montagem num lugar muito mais, sei lá, integral, digamos. Eu adoraria fazer uma observação sobre isso que você falou, que eu achei muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente vê essas influências, é interessante como você também se desapega delas, né? Você primeiro tem essas figuras que o Bernardet chama de pais simbólicos, né? São aquelas pessoas que você está ali em formação, mas em um determinado momento, na montagem, inclusive, do apartamento da Beth, a gente vê que você já se afastou dessas figuras. Você está fazendo a sua montagem também, né? Você coloca a sua voz ali, né? E é muito interessante essa construção de metáfora que você faz ali na montagem, né? Com essa rua, né? Eu acho que isso também pode ser visto nas fendas, né? Nesse conceito de fendas que você inclui, que inclusive te afastam do Coutinho, por exemplo, né? Apesar dele ser uma figura formadora, né? E é muito interessante essa passagem sua para alcançar também um olhar seu, né? A partir dessas referências, né? O que eu acho que foi muito definidor, esse encontro com essas pessoas me autorizou. Porque eu acho que assim, eu falo, caramba, ele está tomando tempo para falar do meu trabalho, ele está ali destrinchando o meu trabalho. Poxa, deve ter alguma coisa que ele veja que eu não vejo, né? Então, foi me dando também essa... Meus pais são psicanalistas extremamente conceituais, lacanianos, né? Então, desde que eu nasci, eu estou dentro da linguagem simbólica, da linguagem, né? Então, assim, para mim, minha irmã é lacaniana também, então essa dimensão é muito impregnada em mim também, né? Então, eu não poderia fazer um cinema que não pensasse, de uma certa maneira, essa minha origem. O filme todo começa dentro de Fenyang, dessa cidade cercada de uma muralha, né? É uma cidade dentro de uma muralha. E o filme começa ele nessas ruas, nesses lugares meio muralhas. Ele morava num lugar que era uma antiga prisão. Então, tem essa coisa do confinamento o tempo todo, e ele falando dessa China que está se desfazendo e né, das memórias. 等了很久很久，我们会看到有一辆汽车在公路上开过，然后似乎我父亲在流眼泪。我今天想的话，然后我那时候没有理解他为什么会这样，但是当我长大了一些，当我自己在汾阳生活，也有一种被禁锢的感觉，也有一种就是。 你感觉这个城墙外面，这个县城外面是非常无限的这个空间，然后非常神秘的外面的世界，但是自己没有能力去见识，没有机会去看外面的世界。我觉得这种禁锢感给了我很大的一种孤独感。那这种孤独感，我觉得。 A ideia do trem era o trem existia lá só porque eles aproveitaram para fazer entrevista, não era uma metáfora de nada. O trem era, né, aproveitaram, estava lá, o Fodon fez as perguntas e tudo. E tem uma hora que o Fodon está tentando fazer as perguntas e toda hora essa chinesa fala no alto-falante. Então ela faz uma pergunta, aí o Gia vai responder, aí umas 3 vezes aconteceram, aí o Gia fez meio aquela cara. Vamos ficar quieto e deixar essa mulher falar até o final. E aí, quando eu vi essa situação, eu falei, gente, se eu colocar depois do plataforma desses personagens todos querendo atrás do trem, eles querem pegar o trem, porque eles estão ali numa cidade de confinamento, eles se sentem cerceados por uma China, né, ditatorial, de mão forte, então o trem é a possibilidade de escape, a possibilidade de ir além, né? 会造成列车晚点，还给列车运行带来危险。因此，请不要在车厢内、连接处和卫生间内吸烟。希望得到您的理解和支持。特别提醒您，卫生间内装有烟雾报警器，请您不要吸烟。 O
tempo todo no filme eu estou criando fragmentos biográficos a partir das ficções. Então, para falar do Gia e do passado do Gia, eu uso as ficções dele. E nesse momento, através desse corte, eu faço a sensação, não sei, vocês vão me dizer, mas me dá a sensação de que o Gia sabe que aquele universo está ali, que não é só um poder da montagem de juntar esses dois tempos, mas que existe uma consciência desse tempo através do próprio personagem, né? Então, na hora que eu estabeleci esse roteiro e as conversas com o Walter iam muito nesse sentido. Como é que é o encontro desses dois cinemas e nenhum se sobrepõe, assim, né? Para ver o Gia, para ver o cinema do Gia, mas existe uma marca do Walter, do que, né? O que o Walter percebe, né? Então, era muito essa questão, né? De deixar o Gia, colocar o Gia nos lugares e deixar ele falar. Foi um filme de 80 horas de fala, que era todo em mandarim ou o dialeto do Sanche, e eu recebia legendas gigantescas, né? De tradução do que ele dizia. E eu tinha que adivinhar mais ou menos onde é que era que ele estava falando tal coisa. E aí eu fiz um corte, o primeiro corte tem 3 horas, e a gente chamou uma especialista, a Cecília Mello, para ver o filme, para ver se eu tinha cometido algum corte absurdo, né? Porque eu não entendo chinês, não entendo mandarim. E aí ela viu, ela falou assim, você fez 2 erros em 3 horas, que um você comeu uma sílaba e outro você adicionou uma sílaba a mais. Então, assim, eu fui me conectando tanto com o ritmo do Gia, tanto com esse universo dele, que eu consegui entender, através do movimento corporal, o que ele estava dizendo, né? Então, foi uma experiência muito, muito interessante também, de você sentir que tem uma hora que você está tão conectada, tão dentro daquele universo, daquele espaço, que você entende até a língua que você não entende. E a conexão com o que está ali, né, que o que foi gravado, passa por outros canais, né? Isso eu ia te perguntar, porque eu fiquei imaginando o desafio que não é montar um filme falado em chinês, justamente, mas ao mesmo tempo traz um pouco, né, que o cinema está muito para além do que está sendo dito, mesmo que seja um filme sobre um personagem que está contando a própria vida, né? Então esse mergulho também no próprio filme, nas imagens. E aí eu queria te perguntar, Joana, nessa relação entre o Walter, Ji Zhangqi e você, o que você acha que ficou de essencial de cada um? Assim, qual é a marca do Walter, qual é a marca de cada um de vocês? Eu acho que a marca do Walter é esse lugar da escuta. O Walter, ele realmente ele conseguiu que o Gia se sentisse... Porque eu acho que o Gia tem uma hora que ele fala de uma coisa muito emocionante, né? Eu tentei nesses trechos não pegar para desvendar o filme demais, pegar trechos que, né, porque eu quero que vocês assistam, né? Então, mas tem talvez o ápice emocional do filme é quando ele fala do pai. E aí ele fala do pai e o Walter tinha um ponto de uma pessoa que estava traduzindo, mas ela falava em linhas gerais. Ele agora está falando do pai, está dizendo não sei o que lá. Ela não tinha condição de fazer né, na agilidade, dizer cada palavra. Então, acho que o Gia se sentia confortável de poder dizer e saber que ele estava mais ou menos sendo entendido, que tinha esse anteparo, né, e realmente falar de coisas muito que atravessavam ele, né? Tem também uma situação em que o Touch of Sin não vai ser exibido, que foi censurado na China. Então, é uma situação que o Walter coloca a câmera, eles estão tensos, fumando, e a situação é muito tensa e o Walter não sabe o que está acontecendo e deixa a câmera. E aí depois vai se entender na tradução que eles estão discutindo que o filme que ele dirigiu, que ele passou um tempão envolvido, que estava com data marcada de estreia na China, mais um filme que não ia poder ser exibido na China. Então, o Walter ele teve esse lugar de não tentar excessivamente controlar a questão, mas estar ali como um interlocutor físico mesmo, de olhar e ser apaixonado pelo trabalho do Gia e estar lá andando, né, pulsando junto com o Gia, mesmo que a coisa não fosse, ele não soubesse exatamente o que estava acontecendo naquela cena, mas ele está ali, né? Ele está ali presente, né? Ele está ali como um exercício de direção muito muito diferente de um filme de ficção e ainda muito diferente de um filme que você entende tudo que está sendo dito, né? Então, eu acho que do Walter fica essa sensibilidade. O Gia sabe que está sendo ouvido para além do canal racional.
ele está sendo ouvido cardiacamente, pelo cardíaco, e isso o Walter dá para ele de uma maneira absurda. Ô, Joana, deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso mesmo, porque eu acho que são duas só para pegar esse filme da Beth, né, e esse do Walter, por exemplo, né, e mesmo da Guta, porque nos dois primeiros você tem, de alguma forma, um encontro entre equipe e personagem, né? Há o encontro, há comunicação, há diálogo. Esse filme sempre fiquei com pontos de interrogação, né? Entender o que de que natureza é esse encontro do Walter Salles com o Jean Janquet, já que eles não falam a mesma língua, né? E, ao mesmo tempo, um filme está sendo feito sem que haja, de fato, um encontro. Então, como que você percebe, enquanto montadora, a diferença nesse material que chegou a você? Né? Porque eu acho que são duas formas de filmagem muito distintas, né? Já que, nesse caso, o diretor não entende a língua do personagem, enfim. Então, como é que isso chega para você? Existe um encontro, né? E ele entende a língua. Eu acho que o Walter entende a língua cinematográfica do Gia. E é sobre isso que eu estou dizendo, que essa é a marca do filme, porque o Walter ganhou o prêmio em Berlim com o Central do Brasil no mesmo ano que Charles Vu, que é o primeiro longa-metragem do Jean Janquet, ganha um prêmio em Berlim de diretor estreante. E aí, na noite de premiação, o Walter diz que alguém falou, olha, esse é o Zai Junko, que é como se fala Jean Janquet em chinês. Esse é o Jean Janquet, não sei o que lá, ele ganhou... E que o Walter viu o filme dele e ficou com ele na cabeça. E aí foi acompanhando a carreira dele e se fascinando por esse lugar da juventude. Os primeiros filmes falam muito desse lugar da juventude, de querer extrapolar barreiras e, ao mesmo tempo, esse lugar de confinamento. E eu acho que fala um pouco também do Walter, do lugar dos filmes do Walter, da juventude, e também desse lugar de confinamento de outra ordem que o Walter sentiu ao crescer. Então, eles, ao mesmo tempo, o Gia era muito pobre, né? O Walter é muito rico, mas em algum lugar eles têm uma noção de confinamento, eles têm uma noção de vontade de ir para além, né? Do que são as fronteiras do mundo estabelecidas por eles, né? Então, tem muito ali, eu poderia destrinchar aí durante um tempão, mas eu acho que também tem um lugar, né, desses personagens que também é importante deixar no enigma. Ele vai fazendo o Gia a partir desse momento imersivo, de chegar no cenário do filme dele, que são sempre cenários reais, né? Não tem, né? Mais para frente que ele cria cenários, né, mais, né, controlados, né, em termos de direção de arte e tudo, mas a princípio o cinema dele é muito, né, na locação do real. E ele quer ver o que isso inspira no Gia, o que o Gia vai trazer a partir dessa imersão nesse lugar, né? Então, é um filme que, no sentido, todos os filmes eu acho que são de dispositivo, os bons filmes são, e o dispositivo é esse, fazer uma viagem pela China com o Gia através das locações dos filmes dele. Então, tem uma coisa do encontro de equipe, né? O Walter filmou com uma equipe mínima, é um filme do coração mesmo, que foi feito um filme, sabe, que não né, que eu acho que o Bresson fala do cinematográfico, né? Quando tem cinema e tem cinematográfico, né? Que cinematográfico para ele o cinema como linguagem, o cinema levado, né, em níveis de discussão que são discussões não é fazer um filme, né? Eu até falo, tem filmes que eu faço filmes como pessoas, eu faço montagem, mas tem momentos que eu faço cinema. E aí minha tentativa como montadora é fazer cada vez mais cinema e menos filme, nesse sentido, né? Pensar. E eu acho que é isso, eu acho que é um encontro, sim, e é um encontro muito potente de alguém que conhece, né, se conecta com esse cinema. E eu acho que a minha marca do Gia, eu acho a generosidade, o que fica do Gia é a generosidade dele se expor e dele deixar ligar a câmera nos momentos que ele está frágil, nos momentos que, né, que não necessariamente ele está ali o diretor que sabe de tudo e que, né, esse autor, né, e como ele fala do cinema dele. E a minha marca, eu acho que é a articulação do roteiro, porque
o Walter, a princípio, ia fazer uma coisa assim, blocada de temas, vamos falar desse tema. Eu falei, não, vamos fazer um passeio, você filmou como um passeio, vamos entrelaçar como um passeio, não tem que estar claro que aquilo é um tema, faz essa viagem, vamos fazer essa viagem. E aí ele falou, então me mostra como você pensa essa viagem, como você pensa esse percurso desse jeito. Falei, vamos fazer ele andando o tempo todo, nesse sentido mesmo que os filmes são parte do trajeto, né? Como é que a gente faz com que os filmes que entrem, eles sejam parte dessa caminhada e não sejam um bloco de informação para dizer, olha, aqui, né? Então tem alguns momentos que são, né, inevitavelmente são um pouco mais ilustrativos, mas a maior parte do filme é esse trajeto. E isso eu trago como uma proposta de montagem e me senti muito respeitada na montagem desse filme, porque realmente ele me deixou solta, livre, para entender como é que seria. Tanto que ele voltou da viagem, o filme tinha 3 horas, e falou, tá pronto, achei ótimo. E a gente teve que uma outra camada de entender como é que a gente ia baixar, porque os dois eram muito, muito fãs desse cinema, né? Então, e aí a discussão a partir daí de como a gente chegar numa duração menor e que também não fosse entediante para quem não é 100% fã do Gia, né? Então, mas assim, nesse sentido, foi um processo muito, muito especial e de troca. Então, quando assim, a gente tinha essas coisas, depois que eu assisti todo o material, ele falou, vamos fazer, você faz uma folha, eu pego uma folha e a gente vai dando estrelinha, o que dizendo, a situação tal, o que a gente lembra que ele disse que é legal. Então, a gente ia trabalhando essas coisas do estímulo mesmo da memória, do que não era uma coisa, sabe, não tinha uma coisa, não sei, era uma coisa mais ligada em outros canais. Você está falando, né, sobre essa importância dessa relação de confiança, né, entre o montador e o diretor, né? Como que é importante, né, essa liberdade, essa confiança, né, que se estabelece. É quase que um casamento, né? A gente já falou sobre isso em outro encontro, acho que com a Marília, para você poder criar também, né? Quer dizer, as coisas não chegam prontas, né? É um processo, é uma relação, né? Quase de simbiose que você vai estabelecendo para chegar nesse núcleo central que você diz, né? Que é o indizível, né? Que o cinema tem, né? O cinema traz isso, né? Esse indizível, essas camadas que na verdade se conectam, quer dizer, cada espectador tem esse nível de conexão, né? E aí, aproveitando a Andréia já tinha te pedido, né, e eu também fiquei intrigada, né, para você esclarecer para a gente, para os nossos alunos, o que é isso que você chama do desejo fílmico? Então, o desejo fílmico, para mim, é isso, é o indizível, né? O desejo fílmico é aquilo que, para mim, né, quando a gente terminou o filme do Gia, o Walter falou, sabe, esse filme é uma surpresa, né? E é uma surpresa para todo mundo, não é uma surpresa para ele, não é como se eu tivesse a chave, dizer, Walter, a chave do filme está aqui, não é isso, né? É uma surpresa porque é uma descoberta sempre, né? Então, para mim, o desejo fílmico é como se associar ao material bruto, é como se conectar ao material bruto a partir desses pequenos indícios de onde o filme tem a força, a verdade dele, o real dele, que não é o real, é mais um real psicanalítico do que um real antropológico, sei lá, nesse sentido do real, que é o que dá a identidade, que é o que faz com que aquilo tenha uma unidade narrativa única, né? O desejo fílmico é do filme. Por isso que é desejo fílmico, né? É quando esse encontro de desejos, essas tensões autorais, revela alguma coisa que é para além, né? E eu sinto ao longo das minhas montagens, ao longo da minha carreira, isso, que um filme bem sucedido é aquele que toca nesse desejo, né? Eu estudei muito a obra do Kieslowski, né? Enfim, já um cineasta. E ele dizia que para ele, você fala do desejo filme, ele falava do desejo de montagem, falava claramente isso, né? Que para ele o momento em que ele se sentia melhor
era quando ele chegava na sala de montagem, que ele dizia que ali ele se conectava com o desejo de cinema. Era na edição. E aí ele explica por quê. Então, é muito interessante, porque ele vai falar, porque ali, nesse momento, você não tem o mau humor do ator, você não tem a pressão do dinheiro, você não tem a falta de equipamento da câmera, você não tem que esperar o sol se pôr ou o sol se... E aí ele vai descrevendo todas aquelas tensões e que naquele momento... E ele diz, é na montagem que ele se conecta, inclusive, com as potências do filme, do que ele filmou e que muitas vezes nem para ele estava claro. Então é interessante que ele vai falar desejo de montagem, desejo de cinema. É muito bacana. Que lindo, eu não sabia. Ótima essa dica, vou ler. Quer dizer, você, então, nesse filme do Walter, o processo de montagem ele se deu inteiramente pela transcrição do áudio, né? Quer dizer, a primeira etapa é isso, né? Quer dizer, a transcrição, a montagem desse áudio, dessa voz. Não? Podia falar um pouquinho? O que foi? O filme, o que aconteceu? Primeiro que trabalhar com o Walter, a primeira vez que eu encontrei ele, tinha essa coisa, o Walter Salles. Então, tinha essa coisa assim, né? Como trabalhar com o Walter Salles, né? Porque ele é uma figura, né? Uma figura... E é um filme de paixão cinematográfica, não é um filme, né? Então, ele precisava de uma parceira que também compartilhasse essa paixão com ele, né? Então, era aquele encontro que, né, tinha que ser... Então, ele falou, não, eu já assisti o material, não quero assistir, assiste você sozinha. Então, eu assisti às 80 horas sozinha, ele ficava numa sala do lado e de vez em quando ele sentava do meu lado e falava, e aí, o que você está achando? Aí a gente conversava um pouco, ele se afastava. Aí daqui a pouco ele voltava. Foi uma experiência de aproximação mesmo, de sensibilidade, né? E aí, depois que eu terminei, a gente conversou sobre esse material das 80 horas. E aí eu falei, eu não sei quem teve a ideia, se foi ele ou foi eu falei, vamos assistir todos os filmes do Gia Zanquet juntos agora. Eu já assisti, entendi o que você fez. Agora vamos pegar o 1 minuto que o Gia fez, num curta de 1 minuto, até todos os filmes. Tudo que ele produziu de imagem, a gente vai assistir. Então, a gente passou todo um período, não sei quantas semanas foram, assistindo e destrinchando o cinema do Gia Zanquet junto. Então, começava aquela coisa, pô, você viu aquela solução ali? Caramba, não sei o que lá, tá vendo? E aí, os dois espectadores começaram a, sabe, eu gostei disso, você também? Não sei o que lá, vamos parar para falar sobre isso? Então, quando a gente terminou de assistir todos os filmes do Gia, foi que ele falou, olha, eu vou viajar, vou para um festival, mas assim, eu acho que você poderia criar uma proposta de roteiro, porque a gente já viu, já discutiu, aí depois, antes disso a gente tinha feito assim, situação da casa do Gia, o que você se lembra que te marcou? Aí ele fazia uma lista das coisas que ele tinha marcado ele, eu fazia, e depois a gente comparava, pô, então isso aqui é forte, os dois, e teve uma hora que a gente... começou a entrar concordavam com as coisas e tudo, parecido com o que a Jordana até falou no filme A Ilha, né? Quando o que marcava um outro começava a ficar cada vez mais parecido, né? A gente estava entrando nesse lugar do desejo fílmico, né? E aí ele falou, faz essa estrutura para eu poder viajar, e aí se eu achar que é uma boa proposta estrutural, eu viajo tranquilo e você segue montando, você coloca a mão na massa. E aí foi isso. Aí eu fiz realmente uma estrutura de roteiro, como se fosse, sabe, de começo, meio e fim. Era ali uma estrutura. Aí ele olhou, o post amarelo era os filmes do Gia, o post laranja era as falas dele. Eram 4 tipos de cores. E aí eu armei na parede, ficou anos naquela parede, naquele escritório dele, um tempão. E aí ele olhou e falou assim, isso aqui tá muito legal, isso aqui não sei ainda, isso aqui passa mais um dia pensando sobre isso e aí me apresenta. Aí eu fui, terminei, ele olhou, não, pode começar, eu acho que é por aí. E vários cortes que eu acho que são os melhores cortes do filme estão ali naquela parede. Então, assim, com esse filme, o que ele me ensinou? Hoje em dia, eu tenho muito mais um cuidado de fazer uma proposta de arco dramático antes de começar a montar. Eu entendo qual é o caminho
se o filme é uma roda, se é uma rampa, se é um tri, né? Eu vou entendendo que arco dramático eu vou trabalhando, isso me poupa tempo e também quebrar a cabeça, né? Então essa exigência que ele teve mudou também meu processo. Eu posso dizer que o encontro com ele é um desses encontros. Eu não falei dele, mas certamente ele é um desses encontros que são né, de mestria, mas como a gente estava muito junto, a gente ficou muito horizontal, como fã do Gia. Então é diferente de um escorel ir lá, né, é diferente a relação. Mas certamente eu aprendi muito no processo com ele e essa liberdade que ele me deu mesmo de, sabe, antes de começar um filme, como é que eu imagino a linguagem desse filme? Porque a gente tem vários elementos, como é que a gente vai orquestrar esses elementos? Como é que, sabe? E apresentando para ele, eu fui me apropriando dessa, né? Eu fui trazendo para uma organização mental aquilo que eu estava sentindo como desejo fílmico, aquilo que a gente estava já vibrando, né? Então, não foi isso. Quando eu comecei a montar, já era um embaralhamento da fala com filme, com, sabe, com todos os elementos, né? Já era um roteiro disso, entendeu? Já era um filme. E depois, quando ele voltou, foi baixar o tempo dessa linguagem que já estava estabelecida. Você fazer um filme sobre uma outra, na verdade, receber esse material sobre essa outra cultura, né? Por mais que você tenha assistido os filmes do Gia e tenha discutido bastante com o Walter, né? De repente isso fez toda a diferença, você ir para a China e viver isso, né? E uma coisa que eu ia te perguntar, né? O nosso tempo já está meio curto, né? São muitos assuntos, mas é uma pergunta que eu acho que é muito útil assim para os nossos alunos, né? Você como montadora, você estudou na PUC, né? Você fez cinema na PUC? Não existia cinema. Não existia cinema ainda. E aí, assim, essa trajetória do montador, né? Normalmente você passa por uma assistência, né? Que você disse que foi assistente da Jordana, da Jordana Berg, da Karen Harley também, enfim, que inclusive, né, gente, esses encontros já estão disponíveis. Eu botei aqui no eu quero chat assistir da Fernanda também. o encontro, depois eu posso te mandar. E aí, assim, como é que foi esse processo, né? Quanto tempo você ficou como assistente e quando que foi essa passagem, né? Esse contorno, né? Essa volta que você dá para virar montadora, né? Quer dizer, muita gente, assim, fica na dúvida, né? Será que eu já estou preparado? Não estou preparado? Enfim, e a preparação é a própria experiência, né? Eu fiz jornalismo na PUC e quando eu cheguei na PUC eu tinha certeza que eu queria ser jornalista. No primeiro semestre eu já dizia, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto, acho essa coisa tem que ser assim, não é minha sensibilidade, tudo. Mas as aulas de cinema, as aulas de antropologia, as aulas de psicologia, as aulas todas que eram eletivas, assim, não eram eletivas, faziam parte da grade, mas assim, as aulas que tinham, eu me identificava muito. Então, para mim, a PUC foi muito, né, abriu portas fundamentais para o que eu faço hoje. Eu agradeço demais. O João também dava aula, então eu estava trabalhando como assistente na Videofilmes e assistia a aula dele, né? O jornalismo tinha uma marca cinematográfica, eu acho, naquela época, tanto que depois abriu para essa vertente, né, de ter um curso de cinema específico. E aí, quando eu entendi que não era jornalismo, eu falei, agora eu acho que é documentário, eu adoro. Eu vi como é que é o filme do Coutinho? Boca de Lixo? Não me lembro. Boca do Lixo. Boca do Lixo. E eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Caramba, que incrível esse cara, que filme incrível, numa aula da PUC. Eu falei, gente, e eu venho eu nasci na França, morei até os 7 anos lá e meus pais me colocaram muito no universo cinematográfico francês. Eu tinha uma biblioteca do lado da minha casa que eu via muitos filmes antigos com os meus pais e tudo. Então, tinha essa relação que eu descobri quando eu vi que não era jornalismo. E aí eu liguei para a Jordana, porque a Jordana era uma pessoa conhecida da minha família, a madrasta dela é muito amiga da minha mãe, e falei,
Jordana, sabe, eu senti que eu tenho interesse por cinema, tenho interesse por documentário. Eu vi que você trabalha com Coutinho, não sei. Você teria alguma dica de como é que eu poderia começar com isso? Ela falou, olha, eu estou começando agora um trabalho na Videofilmes, meu primeiro trabalho na Videofilmes, mas eles não querem assistente. Eles querem um logger que vai lá e coloca o material lá dentro e pronto. Então, eu não, acho que não vai dar para colocar você como estagiária, não sei o que lá, mas qualquer coisa eu te dou uma dica e tudo. A Jordana, uma semana depois, me ligou e falou, Joana, eu não estou aguentando sem assistente, é muito solitário. Eu queria, você está afim de entrar de graça? Eles não vão pagar porque eles não querem um assistente do lado, mas você quer? E eu falei, quero, não sei nada. Ela falou assim, e a dica que eu te dou, independente de você quiser ir para o som, para a direção, se você começar na montagem, você vai entender o que é cinema, porque é onde tudo se orquestra. Então, um diretor que entende de montagem, ele é um diretor já muito mais safo, um técnico de som que entende, um roteirista que entende, que teve um trabalho imersivo da montagem, ele tá com ganhos, né? Ele tá topa. E aí eu comecei e eu rapidamente virei assistente mesmo, comecei a logar e tudo. Eu fiquei 1 ano com a Jordana e aí depois fiz algumas assistências com a Karen. Um dia eu encontrei o Coutinho numa mostra do Jürgen Lett, que é um cara que eu admiro, gostava muito dos filmes dele, é um dinamarquês. E aí o Coutinho falou, o que aconteceu com você? Onde é que você está? Eu falei, eu estou montando com o Neville Almeida. Ele falou, não, mas seu lugar é num documentário. E aí surgiu uma diretora que estava fazendo um trabalho, não sei o que lá, e ele e a Jordana me indicaram. E aí eu comecei. E aí um fui puxando o outro. Aí eu ainda fazia assistência para Karen, mas já estava montando filmes menores, e foi assim. Fui trabalhar com cinema indígena. Eu acho que é um circuito de um interesse de cinema que vai puxando. Então, trabalhei com Vincent Carelli, depois trabalhei com o Tacumã, ensinei o Tacumã a montar, depois levei o Tacumã para assistir minhas aulas na Darcy. E aí ele adorou, queria ser aluno da Darcy. Aí 2 anos depois, com Ponto de Cultura, ele veio para a Darcy e foi meu aluno lá. E eu, falando na Darcy, eu não posso esquecer que a Darcy me formou. Né? Eu fui chamada para dar aula prática de Final Cut. Em alguns anos eu já estava dando teoria, porque eu me preparava tanto, eu estudava tanto para falar sobre montagem, que ao longo dos 10 anos, aí no final eu só dava teoria. Né? E eram todos assim, eu quero falar sobre close. Mas close, os conceitos de close são totalmente, às vezes, antagônicos, dependendo do filme. Então, um é a aproximação, o close é o todo, que é o Dreyer, por exemplo, no Jonathan. Então, cada aula eu ia trabalhando os conceitos a partir de meu interesse cinematográfico. Então a Darcy foi esse espaço que eu fui crescendo lá dentro, eu não precisava dizer, olha, eu estou dando isso esse ano. Cada ano eu dava uma coisa, e a partir dos meus estudos, da minha pesquisa, e foi também me gerando essa formação. Eu acho que a formação é pela assistência, começou pela assistência, mas a Darcy também me exigiu um conceito e uma explicação naquilo que eu estava ensinando, que foi me exigindo cada vez mais aprofundar na linguagem, aprofundar nos estudos, aprofundar... Então, é uma formação que é uma montadora que vai se formando com todos os montadores, assim, no autodidata, no estímulo do externo. Eu me lembro que eu dei 1 mês de aula na PUC para substituir o Renato, e eu falei pra caramba de cinema oriental. Por quê? Porque eu estava montando o Jazanke. Então, para mim, o que eu queria falar era de cinema oriental, as questões, as nuances, né? Então, cada época refletia um pouco onde eu estava mergulhada. A teoria com um pensamento articulado a partir da prática, e não ao contrário, né? Eu quero só agradecer pelos encontros mesmo, foi muito legal. Achei incrível, vocês reuniram profissionais muito legais e pessoas que trouxeram questões e questionamentos. Então, parabéns, Márcia, Patrícia, Andréia, tá bom? Eu adorei todos, vi todos. Obrigado. Que bom, Pedro, ótimo, ótimo.
Vamos, assim, estava agora até comentando com o Márcia mais cedo, se a gente no semestre do ano que vem, a gente propõe um segundo encontro de montagem com outros montadores, porque também acho que foi muito bacana, sabe? Eu também queria dizer isso, assim, o primeiro encontro com a Karen, Fernanda Basto, depois Marília Moraes e agora com a Joana Collier, que a gente tem sempre vontade de que esses encontros durem mais. Então, né, fica sempre essa sensação de que tem muita coisa a ser dita ainda. Joana, olha, queria agradecer muitíssimo tua presença aqui, essa conversa ótima, os trechos que você trouxe, enfim, muito instigante, foi muito bacana. Sabe? Super obrigada pela tua presença aqui. Agradecer também a todo mundo que está aqui, né, que participou. Enfim, acho que é isso, né? A gente vai aqui fechando, né? Márcia, Patrícia, não sei se querem falar alguma coisa, mas, enfim, queria agradecer aqui essa última conversa. É a nossa última conversa, né? É o quarto encontro e o último. E, enfim. Obrigada. Também gostei muito do encontro, da troca. Obrigada, Joana, e obrigada, pessoal. Obrigada, Andréia, Patrícia, Fernanda, que está aqui também. Lembrar que esses encontros, tirando da Joana, que ainda não está editado, né, mas vai entrar, esses encontros eles podem ser acessados no site do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Obrigada também, gente, a todo mundo. Obrigada, Joana, obrigada, Andréia, obrigada, Márcia. Beijo, gente. Tchau. Beijo, bom dia para todos aí. Beijo. Obrigada, Joana. Beijão.